Fala, minha galera do YouTube, fala, minha galera do Spotify, podcast do professor Alan Vinícius, podcast 100% focado em aumento de produtividade e em aumento de performance nos estudos para concursos públicos. Eu sou o prof. Alan Vinícius, Master Coach, especialista em produtividade estudantil e comportamento dos estudantes. Vamos falar de algo fundamental para você que tem as situações de insucesso como situações de fracasso. Você vai observar no episódio de hoje o quanto você pode se valer das situações de insucesso para começar efetivamente a ter os resultados que você tanto espera. Mas antes de adentrarmos a temática do episódio de número 211, é fundamental que, se você está no Spotify, para um pouquinho, dá um pause no episódio, vai lá e se inscreve no podcast. Se inscreve, não deixa para depois. Essa história de deixar para depois talvez esteja travando a sua jornada, porque é sempre, daqui a pouco eu faço, eu faço amanhã. Isso se chama procrastinação. E quando a gente raciocina algo relacionado ao nosso objetivo, a gente precisa ter uma prioridade. Então, a partir do momento que você efetivamente segue o podcast e ativa as notificações, o Spotify vai colocar para você a informação de todas as vezes que nós estivermos diante de um episódio novo, tá certo? Então, esse episódio, em regra, ele chega até você às 4h08 da manhã. Então, se você tem a notificação, vai lá chegar para você de uma forma contundente. Fechado? Bacana? Show de bola. Ainda deixa as 5 estrelas para que você evidencie o quanto o podcast tem impactado na sua jornada. Se você está no YouTube, já curte esse episódio, se inscreve no canal e ativa as notificações. Hoje, a frase base do episódio 211 é uma frase do Henry Ford. Olha que frase maravilhosa e que tudo tem a ver, que tudo tem correlação com a sua jornada estudantil. O insucesso é apenas uma oportunidade para recomeçar com mais inteligência. E quando a gente fala do insucesso, a primeira pergunta que eu tenho para você é: como você lida com este insucesso? Quando você olha para um resultado e você nota que este resultado não foi aquele 100% esperado, como é que você passa a se portar a partir de então? Você costuma enxergar que está no caminho certo e que por isso deve ter persistência, deve ter consistência, deve ser constante na realização daquele objetivo? Ou você costuma esmurecer e começar a proferir expressões que de alguma forma pode tirar sua energia vital, do tipo: quando é para mim é tudo mais difícil, quando é para mim eu sei que não vai dar certo, quando é para os outros é sempre algo que vai produzir resultados, enquanto que para mim nunca chega a minha vez. Como é que você lida com este insucesso? Quais são os códigos que você tem trazido, que você tem dado para a sua mente em relação à sua evolução? Quando a gente pensa, sobretudo, numa jornada estudantil, você irá realizar, por exemplo, diversas provas. E a depender de como esteja configurada a sua programação mental, o seu mapa, o seu mindset, isso vai gerar efeitos diferentes, por exemplo, quando você for fazer um treinamento de luxo. Professor, e o que é isso? O treinamento de luxo, que eu chamo, é exatamente você realizar o maior número de provas possível dentro de um ano. Claro que o ideal é que este volume de provas que você realiza esteja dentro da carreira que você almeja.
Então, por exemplo, professor, eu quero a carreira administrativa. Show de bola. Ou eu quero a carreira de tribunal. Os concursos que forem publicados na esfera administrativa barra tribunal, você precisa fazer. Ah, professor, todos os concursos, e até mesmo aqueles que eu não quero aquela remuneração, eu devo fazer, mas não tenha dúvidas que sim. Porque quando você treina questões em um processo estudantil que seja simulado, ou seja, você faz simulado, você faz provas corriqueiras, quando você faz isso, não é a mesma coisa do ponto de vista, sobretudo emocional, sobretudo mental, relacionado a você ir fazer uma prova. Você se preparar em termos de alimentação, em termos de sono, em termos de deslocamento até a prova, em termos de logística da sua casa, com as pessoas que estão ao seu redor. O ato de ir fazer prova é um ambiente diferente daquele que você está acostumado a estudar. Cada banca tem uma característica diferente. Então, tem banca que é só, por exemplo, caneta preta, outra é azul e preta, outra pode levar o caderno, outra não pode levar o caderno. Ou uma tem uma cultura de um tipo de fiscal, outro já é outro. A questão do tempo de prova, eles são diferentes. Outro ponto importante, se você vai fazer prova de manhã e pela tarde, você testar essa resistência. Tudo isso são aspectos que apenas o treinamento de luxo vai lhe dar. E eu chamo de treinamento de luxo porque você está treinando e você sabe que está treinando, e é por isso que a configuração mental ela precisa estar bem delineada, porque quando você sabe que está indo para ali, não para concorrer à Vera, como eu brinco, mas sim para fazer o seu melhor dentro da fase de estudo que você está, o insucesso, ele precisa ser mitigado, ou seja, ele precisa ser olhado dentro daquele objetivo que você se prestou a fazer. Então, por exemplo, o concurso do Ministério Público da União foi um concurso altamente complexo, com a prova extremamente densa. O professor, mas eu fui para ali fazer o quê? Foi o meu primeiro concurso, de fato, estudando com um treinador de uma forma estratégica, de uma forma direcionada. Eu consegui identificar, por exemplo, os assuntos das questões, eu consegui identificar o tipo de raciocínio que a banca empregou, mas eu não consegui concatenar de alguma maneira, e quando eu fiquei com dúvidas de duas, eu acabei respondendo errado. Ok, mas extrai daí o quê? Os pontos positivos e os pontos negativos. Existe uma série de pontos positivos aí. Você conseguiu enxergar que fez o seu primeiro concurso de uma forma estruturada. Você conseguiu enxergar que você teve a coragem de realizar a prova, mesmo não tendo vencido todos os conteúdos ainda. Você teve a coragem, efetivamente, de enfrentar algo novo, porque era completamente fora do que você fazia antes, e agora você está buscando um novo cenário. Quarto ponto, você teve a coragem de mudar, porque antes de ingressar nesse mundo de concursos, você apenas se lamentava porque não estava satisfeita, não estava satisfeito com a sua questão financeira, com a sua questão profissional. Você agiu de uma forma diferente. Então, isso é olhar para os pontos positivos. E quais foram os pontos negativos? Como em toda jornada, a gente precisa enxergar os pontos de melhoria. Então, de repente, o grau de ansiedade ele foi muito elevado por ser uma primeira prova, por não saber o que é que ia encontrar lá. Então, esse grau elevado de ansiedade, esse nervosismo acentuado, fez com que você não conseguisse ler as questões da forma correta. Segundo ponto, esse nervosismo, essa linha da falta de experiência da realização da prova, fez com que você não conseguisse distribuir bem o tempo entre a prova objetiva e a prova discursiva. Terceiro ponto, você não conseguiu enxergar, por exemplo, pela falta de experiência, ou seja, por ainda estar numa fase preliminar, daquelas questões que você tinha dúvida, que você deveria circular e caminhar para depois retornar para essas questões.
O tempo, quando ainda você executou para a redação e o tempo que você executou para a objetiva, dentro da objetiva, a ordem que você utilizou, você começou pelas mais difíceis, você começou pelas mais fáceis, o que que você faria diferente em relação ao que você fez? Então, ao invés de estar lamentando o insucesso ou colocando apelidos, alcunhas sobre a sua capacidade, no sentido de que você não é capaz, de que você não consegue, que você nunca consegue ter efetivamente o êxito que gostaria, ao invés de você estar alimentando esse ponto, pegue a sua energia e se dedique a entender quais foram os pontos positivos e negativos daquela jornada, daquele ciclo que findou. Porque aí vem exatamente a linha do terceiro ponto, que é a ideia de que se você pudesse modificar algo na sua jornada atual, o que seria? O que você faria diferente em relação ao que você fez para a prova anterior ou que você vem fazendo nas últimas provas? O que você modificaria nesse cenário? Isso é análise inteligente de um recomeço, é análise inteligente de um insucesso para que você consiga melhorar o seu nível. Porque se você não faz isso, você vai continuar repetindo os mesmos erros. Afinal de contas, você não conseguiu extrair os pontos positivos daquela jornada que chegou ao fim. Assim como você não conseguiu enxergar os pontos negativos para justamente você não repeti-los. Porque se você não faz essa análise, qual é a tendência? Que você continue a praticar os mesmos erros. Esse tipo de conteúdo ele não pode permanecer apenas com você. Então, neste momento, clica no botão de compartilhar e encaminha para aquela pessoa que precisa efetivamente ouvir essas palavras. Para aquela pessoa que você lembrou quando você ouviu os detalhes do episódio de hoje. Fechado? Combinado? E se você hoje senta para estudar, mas não sabe definir um planejamento, não sabe distribuir as disciplinas dentro do tempo que você tem, não sabe construir uma rotina eficiente de estudos, na descrição deste episódio consta o meu WhatsApp, consta um direct no meu Instagram, manda mensagem dizendo, professor, preciso de ajuda para planejar, para organizar os meus estudos. Um grande abraço, estamos juntos e até o episódio de número 212. Valeu, grande abraço!